dizer para a gente o seu nome, a data do seu nascimento e o local de nascimento. Bom, meu nome é Celina Corrêa Batalha, eu nasci no Rio de Janeiro, em 5 de julho de 1950. Ok, Celina. E você podia dizer para a gente o nome dessa manifestação que você vai falar com a gente hoje? Sim, eu sou Ialorixá, Iá Celina de Oxum, tenho um terreiro de candomblé em São João del Rei, e nós também desenvolvemos o culto à Jurema Sagrada. E, através do candomblé, fazemos muitas celebrações, fazemos iniciações, fazemos atendimentos e também desenvolvemos atividades culturais ligadas à cultura afro-brasileira e indígena. Perfeito, Celina. E o festejo que vocês fazem sobre Iemanjá, como você chamaria? Qual é o nome desse festejo da Iemanjá? Sim, nós chamamos de Águas de Iemanjá e relacionamos o ano, né, que estamos celebrando, né? Esse projeto nasceu a convite da dona Maria Amélia, diretora do Centro Cultural Feminino, que tem muita devoção a Iemanjá, e aí isso foi muito interessante para nós, porque ficamos parceiras, né? Eu utilizo o espaço e trago pessoas para o Centro Cultural para desenvolver várias atividades culturais ligadas à cultura afro-brasileira. Perfeito. Celina, você pode descrever para a gente a manifestação em si, já tem alguns anos, né? Como ela acontece quando o evento se dá? Quais são os eventos que acontecem durante esse rito de Iemanjá aí em São João del Rei? Sim. Nós fazemos uma coisa meio híbrida, né? Fazemos até uma coisa religiosa em que a gente se concentra na confecção do balaio, que é uma coisa bem típica, né, da homenagem a Iemanjá. A homenagem a Iemanjá, ela está sendo disseminada pelo Brasil todo na data que se comemora Iemanjá, que é 2 de fevereiro, né? Por quê? Porque, tradicionalmente, essa festa era realizada no dia 31 para o dia 1º. No Rio de Janeiro, isso acontecia, né? Os terreiros de Umbanda, de Candomblé, iam à praia e cada um ficava no seu espaço e as pessoas iam e faziam as suas louvações, seus pedidos e tal. Eles davam passes, cantavam. Enfim, é como se fosse uma gira na praia. Só que aí isso foi sendo absorvido de outra maneira, determinados hábitos dessa festa permaneceram, né? As pessoas usam branco, dia 31, levam flores para Iemanjá, alguns fazem outras oferendas, levam champanhe e doces, enfim, e pulam as 7 ondas. Então, tem várias coisas que ficaram na prática das pessoas, e a festa, que era tradicional das populações afrodescendentes, se acabou, né? E aí, então, de alguma forma, isso começou aqui no Rio de Janeiro mesmo, e estamos, de alguma forma, trazendo de novo essa celebração, porém no dia 2 de fevereiro, né? Vários municípios do Rio de Janeiro, inclusive, já tem alguns que colocaram como patrimônio cultural da cidade, né? Enfim. E aí, dona Maria Amélia pensou nisso, tá, vamos fazer assim, por que não? E aí, sempre nós fazemos esse balaio, né? Convidamos as pessoas, fazemos a parte de fundamento daquele balaio, todas as coisas que normalmente se coloca para Iemanjá como oferenda, a gente coloca, e convida as pessoas para colocarem os seus pedidos, conversarem com Iemanjá, né? Eu acho muito importante as pessoas estabelecerem esses elos de ligação, não é, com algum mito, com alguma força que desenvolva a religiosidade, a fé, enfim. Então, na verdade, é um ato religioso e cultural, porque nós vamos fazendo atividades que levem as pessoas a isso, né?
E depois nós levamos isso no Rio, convidamos as pessoas para irem lá, e no Rio acontece outro ato religioso, porque a entrega do balaio no Rio sempre traz alguma entidade, né, que vem e dá um passe, uma coisa assim. E também eu utilizo esse momento, né, para fazer um produto cultural, um produto artístico, né, de corpo, de percussão, enfim. Fazemos uma apresentação, sempre ligada a Iemonjá, e eu vou contando as histórias que estão relacionadas com Iemonjá, e depois fazemos uma grande roda e cantamos músicas do MPB de Iemonjá, que tem músicas lindíssimas, né? Então, assim, o pessoal não só assiste, como participa, como reza, como pede, como louva, né? Que bonito, Celina, deve ser um evento lindo. E você falou que vocês terminam no Rio, né, com o balaio, e aonde ele começa na cidade, qual o percurso que ele faz até o Rio? Isso, aí o balaio a gente normalmente leva, nós levamos o balaio para um carro, né, que normalmente está estacionado na praça, e depois nós vamos, esse ano que passou, nós fomos para a Serra do Lenheiro, né? Mas normalmente nós vamos para aquele rio na Estrada Real, né, de Santa Cruz. Perfeito. E, Celina, você dentro do festejo, você já falou que tem algumas ações que você faz, como preparar a produção cultural, a atividade artística, né? Você também trabalha como líder religiosa. Eu gostaria de saber em que etapas você participa da organização, da produção, o que você costuma, Celina, fazer nesse dia de evento? O que você produz para o evento? Nesse dia de Iemonjá? Tanto no dia quanto na preparação para ele, né? Ah, sim, a gente tem que preparar as oferendas, né? Isso é uma coisa que cabe a nós fazer, né? Então, nós preparamos essas oferendas, ornamentamos esse balaio, que a gente coloca ele como um objeto de devoção, né? Esse balaio, na verdade, é um objeto de devoção. Então, a gente joga ali muita força, né? Eu convido as pessoas, antes de começar, para rezarem junto comigo naquele balaio, né? E fico, de alguma forma, me preparando, porque durante a realização dessa apresentação, vamos dizer assim, eu vou falando algumas coisas, explicando. Eu sempre acho necessário explicar, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Algumas cantigas, algumas rezas, a gente até faz em Urubá, mas eu procuro explicar, procuro falar do simbolismo que aquele orixá traz, né? O que ele está no imaginário do nosso povo, né? Por que Iemonjá, que é assim, a nossa grande mãe, né? Nós temos tanto esse sentido marcado, porque todos nós precisamos desse embalo da mãe, né? Então, Iemonjá tem essa representação da grande mãe, da mãe que acolhe, da mãe que cria, independente de qualquer coisa. Ela criou filho feio, filho abandonado, né? Filho, enfim, de todas as maneiras possíveis, ela abençoou e trouxe para perto de si. Então, eu tento falar sobre isso, falo da importância disso na cultura humana em geral, né? Desse simbolismo e arquétipo da grande mãe, né? Aquela que alimenta, aquela que cria. E nessas oferendas que você falou, que vocês também preparam antes, a decoração em si do balaio, você também falou do objeto que está atrás de você, que tem um sentido, queria que você explicasse para a gente, e explicasse também um pouquinho melhor esses objetos do festejo. Essas oferendas são feitas do quê? Quem faz? Se há alguma coisa do vestuário que você prepara, seja os objetos que vão para o dia da festa, né? Sim. A nossa festa é muito simples, né? A gente não faz uma coisa muito elaborada no sentido de um grande espetáculo, não é, né? Normalmente, do produto artístico, a gente assim, tem algumas coisas que a gente repete todo ano, que é lavar a rua, por exemplo,
lavar a rua, jogar água, né? Aí eu vou falando do sentido da água que é vida, da água que é purificação, que a água, na verdade, é um ancestral nosso, né? Porque da água saiu a vida no planeta. Então, todos os outros animais que vieram dependeram da água. Então, ela é um ancestral nosso, né? E aí, de alguma forma, eu introduzo isso de ter a água, e a gente joga a água, e a gente canta, porque tem já umas cantigas que a gente usa tradicionalmente para isso, né? E quanto a esse símbolo que você está falando, ali é um abebé, né? Abebé quer dizer é um espelho. Esse espelho aqui, no caso, é de Oxum, que também é um orixá da água, também é uma mãe, né? Mas Iemonjá também carrega um espelho, né? Ela também tem um espelho, né? Então, assim, o simbolismo do espelho é muito forte, não só para Oxum, como para Iemonjá. Por quê? Porque é a água, né? Também vem da água. O princípio é a água reflete, né? Reflete a sua imagem. Só que a sua imagem, você se reflete naquela imagem, né, que está na água, mas existe uma profundidade, né, que você não alcança. Isso é uma coisa doida, né? Trabalhar isso, né? Essas oficinas que eu estou falando para você, a gente trabalha muito isso, as questões da corporeidade, né? Esse se olhar, né? É uma coisa misteriosa e amedrontadora, né? Então, Oxum também tem o abebé, tem o espelho, e o espelho também tem uma outra condução, que é que ele reflete, né? Ele reflete a imagem que vem, né? Então, é um escudo, né? Oxum e Iemonjá se defendem naquele escudo, porque se vem uma coisa boa, tá ali, se vem uma coisa ruim, tá, reflete para o outro lá, né? E Oxum também é uma mãe, só que Oxum é a mãe que fertiliza, que gera, né? Porque Oxum, vários filhos ela abandonou, ela largou, ela não quis saber. Ou seja, ela faz a representação da gestação, né? Da mulher que pare, mas necessariamente não é a mulher que cria, né? Quanto simbolismo bonito, né, Celina? Por isso essa água está presente o tempo inteiro, na lavagem das ruas, né, no rio onde vocês chegam, ela vai atravessando todo o festejo. Vai atravessando. Muito bonito. E aí, Celina, você falou já um pouco, né, que você vem do Rio de Janeiro, que você hoje está em São João del Rei faz, mas eu gostaria que você falasse um pouco para a gente da tua história de vida em relação a a religiosidade, a esse festejo. Como é que você chegou, como é que é a sua história de vida com isso tudo que você hoje vive, né, e produz junto com São João del Rei? Olha, a minha história assim, é cheia de mistério nesse sentido, né? Porque eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou filho de um ex-padre e de uma mãe que se tornou umbandista. Então, você imagina a cabeça nossa com relação à religião, né? Porque o meu pai foi excomungado, então ele morria de medo da gente ser perseguido, retalhado, enfim. Aí teve um momento que ele não deixava a gente ir à igreja de jeito nenhum, por receio da gente ter alguma consequência, né? Mas depois, quando a minha mãe assumiu a Umbanda, aí que obrigava a gente a ir à igreja. A gente já estava tomado pela Umbanda, não queria saber de igreja católica. Bom, enfim, esse conflito ficou, mas aí também nós, né, ficamos adolescentes e tudo, cada um ia seguir o seu caminho. E assim, a religião não fez parte da minha vida há muito tempo, não. Que a minha mãe em seguida abandonou, ela não quis mais e tudo, mas eu tive uma experiência muito forte com ela, porque minha mãe trabalhava em casa. E assim, eu era muito novinha e eu tive que passar por várias situações de ter que atender, né, as entidades e coisas que a minha mãe
a minha mãe incorporava e que eu tinha que resolver. Estava eu sozinha com ela, e isso me deu uma certa, vamos supor, experiência, né? E um gosto por isso, eu gostava disso, né? Mas não cheguei a desenvolver nada. E depois, assim, foi muito trabalho. Depois que eu comecei na faculdade, a gente entra numa roda viva, né? E aí eu me afastei mesmo. Mas, assim, eu acho que o meu grande princípio com relação à religião vem da minha formação na parte de dança, né? Eu estudei numa escola normal, que nós tínhamos muitas oportunidades, né, de fazer esporte. E eu me tornei uma ginasta, eu era federada, eu competia, e isso foi até eu terminar a escola normal, eu já estava com 18 anos, e aí eu também fiz teatro e fiquei na dúvida se eu ia optar por teatro ou educação física. Enfim, resolvi ir para a educação física. E na educação física, nós tínhamos a disciplina de dança. Nem todo mundo gostava do estilo e do trabalho que era apresentado, mas eu me identifiquei demais. Então, a primeira vez que eu fiz uma aula de dança, eu disse, é isso que eu quero fazer. Tanto que eu abandonei a ginástica, né? Eu só não pude abandonar assim, porque eu era técnica, eu tinha grupo, eu competia, enfim, mas eu abandonei, né? E fui me dedicar à dança sem eu ter experiência de dança. Eu gostava, mas não tinha experiência. E com isso, né, talvez pela prática corporal também que a ginástica me deu, eu acabei fazendo parte do grupo de dança da universidade, né? E aí nós tínhamos uma catedrática, uma titular, né, que era uma pessoa incrível, professora Helenita Saerpe, e quando eu terminei a faculdade, ela me convidou para eu participar dos estudos que ela estava fazendo. Então, ela escreveu um livro que ela chamou Fundamentos da Dança, que é um livro super importante, né? Ela não publicou, mas eu trabalhei 4 anos com ela, escrevendo esse livro, e eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, e até, às vezes, dia de semana, eu ficava com ela o dia inteiro ali. E, assim, isso me deu uma, como é que eu vou dizer, um raciocínio a respeito da linguagem da dança, que para mim é muito importante. Por quê? Porque ela trabalha em parâmetros, é como Laban, né? Corpo está relacionado com espaço, com forma, com movimento, com ritmo e com dinâmica. Você junta essa coisa toda, você tem a vida aí na sua mão, né? Você tem as suas memórias aí na sua mão. O movimento te leva a trazer, né, as suas referências, né, emocionais e faz com que você se encontre nessa profundidade e essência que nós somos. E isso também eu descobri com a Helenita. Eu não sei se todo mundo descobriu isso, não, mas eu descobri isso com ela e eu acho que é uma grande honra e um grande privilégio que eu agradeço até o dia de hoje, né? Então, ela me fazia assim, viajar, né? Eu queria dançar para poder viajar, para eu poder enxergar coisas, ver coisas. Eu fiquei nessa piração. Isso foi mesmo. Fiquei meio nessa piração e estudei muito com ela isso. Essa história é um pouco longa, mas assim, eu vou encurtar. E não, pode seguir, Celina. Hein? Seguir, está ótimo. Sim. Então, ela, inclusive, ela dizia assim para mim, olha, você vai fazer um trabalho de educação. Eu dizia, mas como, Helenita? Eu nem sei se eu vou dar aula de dança, porque eu não julgava em condições. Assim, não, você vai trabalhar com educação. E ela, assim que eu me formei, não, eu já estava formada, e comecei a trabalhar no estado que eu já trabalhava, que eu era professora primária, né? Ela, então, me colocou no colégio que eu estudei, que era a escola normal, para criar um núcleo de dança do Estado. Olha só, tudo dela era já desse tamanho. E ela conseguiu isso. Eu ia para o Instituto de Educação, imagina se naquela época, 1968, não, 68 não, 70,
1970, ter um núcleo de dança numa escola pública. Então, ali eu pegava as meninas desde o que estavam interessadas, era extra classe. Só que aí eu tinha uma questão muito séria, né, no meu entendimento da dança. Porque todo mundo dizia que a dança tinha que ser expressiva, ela tinha que ser uma dança que vinha de dentro. Mas como é que você trabalhava isso? Se as pessoas só iam fazer aula de frente para o espelho, né? E aí eu quis começar a experimentar isso. E fui experimentar com adolescente. E fiz loucuras com aquelas meninas. Até hoje elas estão juntas, são 7 pessoas. Eu agradeço e peço 1000 perdões, porque fiz as coitadinhas pirarem muitas vezes, né? Mas aquilo me fez ter segurança daquilo que eu achava que tinha que ter um processo para isso. Não é estalar o dedo e dizer, ó, você tem, você é expressiva, você não é. O que é isso? Né? Como é que sai essa força de dentro da pessoa, né, que transforma qualquer coisa em arte? Tem que ter um trabalho. E foi isso. Eu peguei essas pequenas, e até uma delas, até hoje, é minha companheira de trabalho, que é a Marinês, que a Mônica conhece. E foi aí que eu comecei essa coisa meio louca, mas aí foi muito importante para mim, né? Foi muito importante para mim. Bom, o que eu posso dizer é que a minha trajetória profissional foi, então, ligada a isso mesmo, né? Eu, no Rio de Janeiro, criei um projeto que se chamou Mostra de Dança de Escolas, e a minha ideia com a mostra de dança era fazer com que os professores acreditassem que podiam fazer um trabalho de dança, porque se tinha professor de educação física, professor de teatro, professor de música e de tantas coisas, por que não podia ter dança? Por que não podia ter mais dança? E aí, então, todo ano era uma loucura, porque a gente fazia sem nada, com o dinheiro do bolso, correndo atrás. E juntávamos, né? Nós chegamos a fazer mostras de dança, assim, que durou uma semana, 5 dias, com grupos completamente diferentes. E daí, quando eu estava fazendo mestrado na UERJ, eu conheci algumas pessoas que eram da Secretaria de Educação. E aí eu fui lá, na cara de pau, pedi lá ao professor se ele podia, em alguma comunicação que eu fizesse para chamar para a mostra de dança, se eu podia botar o nome da Secretaria de Educação. Pode, minha filha, pronto. Isso daí era o que eu queria. Por quê? Porque no ano seguinte eu comecei a procurar aqueles órgãos, e aí o projeto não era só da UFRJ, o projeto era da Secretaria de Educação também. E aí, o que isso aconteceu? Das mostras, né? Das mostras, a gente começou a ver que os professores precisavam estar preparados, porque a gente só via dança de repetição, bota a música da moda e sai dançando, e aí a gente tinha que dar outras referências para esses professores. Foi um trabalho difícil, porque só faltavam bater na gente, essas malucas, essas doidas que vêm com umas ideias que ninguém entende nada. Mas, aos poucos, assim, aquele trabalho cansativo, aos poucos, a gente foi seduzindo as pessoas e fazendo elas acreditar nisso. E fizeram trabalhos maravilhosos, né? E eu fui seguindo o meu caminho até que eu apareci com um problema de saúde, né? E tive que me afastar. Nessa época de afastamento, a pessoa que era responsável pela parte de arte e educação resolveu criar um curso de pós-graduação em dança e educação para poder preparar os professores, né? E aí eu fiquei toda animada, eu estava muito desanimada, eu fiquei toda animada, enfim, voltei para dar esse bendito desse curso, para coordenar esse curso. E foi, assim, muito bom, né? Foi uma grande experiência. Uma grande experiência. Depois eu tive outro problema de saúde e acabei me aposentando. Eu já era até aposentada, esqueci de falar isso, eu já era até aposentada por tempo de serviço e acabei me aposentando de novo.
né? Bom, nesse interim, eu ajudei a criar o curso de bacharelado em dança, né, fazendo projetos, escrevendo e tal. E, na educação física, eu fui responsável por implantar uma disciplina que tem a ver com tudo isso que eu estou falando hoje, por isso que eu estou fazendo esse roda-moinho aí, que é estudo da corporeidade, que não existia, ninguém falava em corporeidade. E aí estavam fazendo a reforma curricular da educação física, da graduação em educação física, e acharam que essa experiência de lidar com o corpo e as suas relações de espaço, de forma, seria alguma coisa inovadora para a educação física, para desconstruir um pouco do mecanicismo que todo mundo criticava na época, né? Então, eu fui responsável por implementar esse bendito desse curso, que ninguém sabia o que era para fazer, né? Porque ele era para ser dado junto com a filosofia, que não apareceu professor, então a gente tinha que dar conta de filosofar e de botar o pessoal para pensar ao mesmo tempo e se movimentar, né? Mas isso foi uma grande experiência, uma grande ousadia também, seduzir os alunos de educação física para isso, né? Mas a gente conseguiu muitas conquistas, projetos e tal. Bom, daí eu fui morar em Tiradentes e fiquei lá. Nesse meio tempo, então, foi quando eu me iniciei. Eu atravessei um problema. Quando eu estava atravessando esse problema de saúde, eu estava um pouco desanimada, e aí eu procurei. Eu pensei assim, não, eu vou no que eu tenho até medo, mas eu vou procurar isso porque eu quero jogar búzios. Meu fetiche era jogar búzios, porque ia resolver meu problema. Naquele momento era a solução que eu encontrava. E foi assim que eu me iniciei. Não me iniciei logo de cara, porque eu estava muito receosa. Demorei, mas resolvi me iniciar. E depois eu abri o terreiro, né, em 2005, mas eu já abri o terreiro constituindo legalmente como uma associação afro-brasileira, né, e com o nome em Urubá, né, do orixá. E foi assim que eu me iniciei, e de lá para cá, vários projetos a gente entrou em editais, né? Um deles nós nos constituímos como ponto de memória, nós somos um ponto de memória pelo Instituto, nem sei se ainda tem isso, o Instituto Brasileiro de Museus, iam acabar com o IBRAM, não sei se acabaram, e fizemos alguns projetos interessantes. Agora, hoje em dia, a gente não consegue entrar, eu não consigo mais entrar em nenhum edital, por questão até de documentação, e é isso, né? Daí, essas águas de Iemonjá me deu a oportunidade de eu ter um espaço, porque, tudo bem, ir ao terreiro as pessoas vão, que é lá no Guarda-Mó, mas já é difícil e tal, apesar de que nos projetos a gente usou o terreiro, não tivemos problema, né? Mas, ou então usava a universidade, a UFSJ, aí um dia pode, outro dia não pode, um dia a sala está assim, outro dia a sala está assado. Então, essa oferta que a dona Maria Amélia fez do espaço, para mim foi muito interessante, porque sedimentou, né, essas atividades ali, né? Então, assim, foi um ganho muito grande que a gente teve. E primeiro eu comecei a trabalhar só com danças afro-brasileiras. Assim, aí era ensinar as danças, né? E depois eu fui encaminhando para a gente trabalhar nessa temática de corpo e devoção. Daí fizemos um trabalho que foi muito interessante, que era uma homenagem ao Congado, né? Utilizamos até um grupo de Congado da Maria, e ali, na época, a diretora do museu criou o espaço do negro ali, que era um sonho que ela tinha, e ela conseguiu realizar levando o grupo de Congado, daí eles levaram peças, né, de antepassados deles, deixaram lá. Só que houve um problema qualquer no museu, devolveram as peças para Maria, e a Maria aceitou, ainda bem que devolveram, né? Mas, enfim,
acabaram com o espaço do negro de novo. Bom, então, em linhas gerais, assim, você quis falar, eu dei uma viajada aí. Mas foi ótimo, Celina, que aí a gente entende claramente, né, esse percurso do corpo, né, da sua relação com essa pesquisa e a sua atuação atualmente aí em São João del Rei. É bem claro isso. Muito obrigado. E, Celina, hoje, como você viria a importância para você, para a sua vida hoje, do festejo de Iemanjá? O que ele significa hoje para você, Celina? O que significa? Eu não entendi O bem. festejo de Iemanjá, o rito de Iemanjá, que hoje você já faz há alguns anos, o que hoje representa para você, Celina, né? Qual o papel dele na sua vida? Ah, sim. Não, ele tem uma representação muito forte, porque, assim, eu queria... Você fez uma pergunta interessante. Por quê? Porque o ano passado foi uma coisa assim que eu nunca tinha visto. As pessoas ficaram muito ligadas, né? E tem pessoas que todo ano vão, né? O público se renova, mas tem aquelas pessoas que todo ano vão. Então, a primeira vez que eu senti que as pessoas estavam ligadas, né, naquele personagem que era Iemanjá, como um foco de devoção. E elas pareciam que estavam rezando, né, pedindo assim, com respeito, com integração, né? E aí eu fiquei sentindo necessidade desse evento ele ter um outro cunho, né? Um cunho que as pessoas se integrassem mais nessa questão religiosa mesmo, de ter fé, porque, na verdade, a gente faz uma mistura que traz um pouco, né, os antepassados baianos, né, de lavar a escada do Bonfim. Quer dizer, a gente tem que adaptar, porque a Mônica vai lembrar, esse trabalho que a Mônica participou, nós começamos tendo que fazer uma estratégia, porque a gente, na verdade, queria lavar a escada da Igreja do Carmo. Aí disseram, não, pelo amor de Deus, o padre não vai deixar, vai ser um pandemônio. Não dá. Aí, assim, vamos então fazer alguma coisa. Então, na verdade, deixamos dois rapazes fazendo um conta-gota, né? De água ali caindo para dar a ideia da água que ia escorrer, né? Mas que não íamos jogar, nem sair lavando, nem nada. Mas, enfim, a gente, sem querer agredir ninguém, né? Sem querer agredir, porque alguns não entendem a manifestação e criam, né, situações hostis, né? Nós pensamos de fazer alguma coisa que a gente explorasse um pouco mais a cidade, que caminhasse com balaio, que a gente ensinasse cantiga para as pessoas e elas fossem acompanhando, né? Para dar aquela ideia de foco, né? Porque tem coisas no Brasil que são muito fortes no sentido dessa ligação coletiva, né? O Círio de Nazaré, por exemplo, não é uma coisa que me emociona muito. As pessoas ficam ali numa situação super desconfortável, mas elas estão naquela ligação, né? Então, assim, tirando assim, o que você pode achar que isso é uma coisa alienante, tudo, mas é o que eu acho que você é o fortalecimento que você faz a partir de uma energia que você tem dentro de si, né? E que, na verdade, né, as religiões do mundo ocidental, elas fizeram o inverso. Né? Você reza, oh meu Deus, oh não sei o quê, pede que traga. Quando essa força você tem dentro de você, que você tem que transformar. Porque muitas coisas, né, que você não consegue caminho são problemas seus mesmo, que você não identifica e que com isso você não consegue trabalhar, né? Então, se você lida com essa força e você diz, não, essa força está aqui dentro, mas algo lá fora te traz uma outra energia, te traz uma renovação,
né? Então, você estabelece uma troca, né, de pontos que é o teu ligação com o sagrado, né? Que, seja lá o que for, esse sagrado está dentro da gente. Mas esse sagrado, o conjunto desses sagrados fazem essa força cósmica, né? Então, é isso. Então, eu pretendo ampliar, né? Não sei, porque não sei quando que a gente sai dessa pandemia, não sei como as coisas vão acontecer, eu acho que só 2022, se não houver nenhum outro episódio, né? É isso que eu ia te perguntar, Celina. A epidemia que já começou esse ano e o festejo teu, como é numa data específica, aí no final do ano, início do ano, como você acha que já afetou? Porque você fala de preparatórios, né, de ações que você tem durante o ano, e como você pensa que vai afetar o rito em si, na data que ele aconteceria. Como é que você está vendo a epidemia, esse isolamento, para os teus trabalhos, para as ações que você já faz geralmente, o que já afetou e o que você acha que pode afetar ainda no festejo? Olha, eu sou adepta de que nós não estamos ainda em condições de nos expormos. Eu estou ainda dentro da minha casa, eu sou um grupo de risco, ao quadrado. Então, eu não tenho como me expor, né? Por exemplo, eu estou aqui no Rio em tratamento, mas, mesmo assim, no período normal, eu ia e voltava. Não estou podendo fazer isso, né? Isso, para mim, está sendo um problema sério, porque minha mãe tem Alzheimer, tem 93 anos. A minha sorte foi que eu deixei ela em Tiradentes e vim embora, e em seguida a epidemia apareceu. E aí, se eu tivesse com ela aqui no Rio, para mim ia ser muito difícil. Mas esse tempo todo, eu só fui ver minha mãe uma vez, pra você ver como é que é, né? Então, assim, por quê? Porque não tem condições de eu estar viajando, né? Não tem condições. E ela também é grupo de risco, eu não posso estar expondo. Então, eu tô bem precavida. Eu não vou para a rua fazer nada, sinceramente, não vou. Como eu não tenho feito nada no terreiro, a gente está mantendo. Se tem alguém muito necessitado, né, a gente tem as maneiras da gente fazer a distância, a gente pede para alguém que está mais necessitado mesmo. Agora, o que aconteceu? Essa minha dificuldade também de me locomover, né, para tratamento e tudo, eu fiquei um bom tempo sem trabalhar com o grupo. E aí a pandemia me fez ver que era possível, né? Isso foi um ganho. Foi um grande ganho. Claro, com adaptações, né? Porque não tem como você trabalhar com o outro, que é uma coisa importante, né? Você não está vendo os detalhes do movimento de uma pessoa, mas houve um ganho muito grande, deu para a gente desenvolver, né? E pretendo continuar. Então, assim, e eu estou mantendo grupos de orações para as pessoas interessadas, né? Um de Jurema, outro, eu todo dia boto oração do orixá do dia e rezo para as entidades da Jurema e vou botando o nome das pessoas, pedindo, as pessoas participam. Enfim, usando os recursos que a gente tem, né? E, assim, dando muita atenção às pessoas, porque há muita carência, há muita fragilidade nesse momento, as pessoas não veem, às vezes, caminho, né? Não veem perspectiva. Então, eu tenho, assim, a preocupação de estar constantemente procurando as pessoas que eu sei que tem alguma coisa e tal, e dando uma atenção especial, né? E isso é meu papel, né? Vamos dizer assim. E você faz isso geralmente pelo celular, com computador, com essas ferramentas? Celular. As rezas vão pelo celular, as aulas eu faço pelo computador, né? Porque tem a questão da imagem, o celular fica muito pequeno. E você acha que essas ferramentas vão ajudar você na data do rito em si, quando houver o festejo de Iemanjá? Provavelmente você, pelo que está dizendo, talvez ainda não aconteça, né? Vocês pensam em alguma coisa específica para a data? Não, ainda não pensei, mas
Eu imagino que eu vou fazer virtualmente, como eu não sei ainda, mas devo fazer, né? Tem que conversar com a dona Maria Amélia, porque eu tenho que respeitar, né, essa ideia dela. Então, eu tenho que fazer de acordo com ela. E é uma grande força que a gente tem, né? Celina, eu fico muito emocionado com a história toda, né? Te agradeço muito todos esses dados. Eu não conhecia o festejo, passei a conhecer um pouco mais agora. Fico curioso de ver ele presencialmente. Tá. Assim que eu puder ir, eu pretendo, né, que os eventos começarem a acontecer. E também te faço uma pergunta, Celina. A gente falou sobre várias coisas aqui, né? O teu contato com ele, como é que ele funciona hoje em São João del Rei. Se tem alguma coisa que eu não tenha perguntado que você gostaria de falar para as pessoas sobre o festejo de Iemanjá em São João del Rei. O que eu penso é o seguinte, né? Eu acredito que para esse ano que vai entrar, não vai dar. Mas eu pretendo fazer uma coisa que a gente, como é que eu vou dizer, traga as pessoas para trabalhar junto, entendeu? Aquilo que eu estou falando para você, da gente ter o cortejo, né? Sei lá, fazendo oficina de alguma coisa que vai botar no balaio, assim, maneiras de você trazer as pessoas para conhecerem mais as histórias, né? Se ligarem, né? Eu senti muita falta disso, de naquele momento as pessoas terem uma compreensão maior do assunto, para elas estarem mais nesse sentido da devoção, entendeu? Dessa ligação. Então, eu vinha pensando como que eu ia fazer isso, mas não tive nenhuma ideia, não, para te falar a verdade, você está me cutucando.